foto. Não, eu preciso de uma foto dessa aqui. Alguém faz uma foto do Luiz. Quer segurar a claquete? Pra aparecer na foto? Ai, gente, não dá. Não, você tá escrito, né? JM Odonto aqui, ó. Não, eu nem li. Obrigada, gente. Putz, muito legal. Obrigada. Você vai bater lá a sua parte. Pera, mas vai precisar ser você mesmo, porque precisa aparecer nas 3 câmeras. Bora. Olá, gente! Sejam bem-vindos agora ao nosso 6º podcast. Já! Estou muito feliz de estar fazendo esse podcast com você, doutora. E eu muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente precisou fazer um ajuste ali das agendas, que você é uma odontopediatra muito corrida. Corrida e corredora. Boa. Adorei o trocadilho. Mas são tantos assuntos no nosso dia a dia no consultório, tantos temas interessantes que a gente produz conteúdo, que a gente quer abordar não só para mães, pais, mas para quem tem crianças na família e até adultos que têm hoje uma consequência de uma infância, talvez com uma informação ali, um tantinho diferente, errada, que está hoje vivendo uma consequência do passado que a gente consegue instruir agora, né? Para que daí as próximas gerações não repitam os mesmos erros que por falta talvez de informação, alguns pais fizeram lá atrás. Com certeza. Eu brinco com os pais dos meus pacientes dizendo que se a gente tivesse a odontopediatria um pouquinho mais antiga, a gente evitaria muitos molares perdidos por aí, né? Pois é, muitos primeiros molares, principalmente. Muitos. Bom, eu sou a doutora Joyce Martins. Eu sou endodontista, protesista, eu sou proprietária da Joyce Martins Odontologia e eu tenho o privilégio de ter uma equipe muito querida. E a doutora Letícia faz parte da nossa equipe. Eu não vou arriscar falar o seu sobrenome, porque do doutor Lucas eu já estou treinando, que é difícil também. Mas o seu eu nem vou arriscar. Deixa pra lá. Fala pra gente. Mas, doutora Letícia, Guilherme Krzyzanowski Cardoso, aos interessados. Odontopediatra, agora na minha 2ª pós de orto, aí um pouquinho para conseguir atender as crianças de um modo geral, né? Muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, doutora. Obrigada eu. Então, a sua 2ª pós-graduação é ortodontia. Ortodontia. Tem a parte do laser também, né? A parte do laser também é um curso que eu tô amando, assim, salvando muitas dorzinhas por aí que a gente tende a... medica daqui, medica dali. E o laser, assim, vem para salvar muitas dores pequenas aí que a gente pode substituir pela medicação, né? E vem me dando resultados muito legais. A luzinha mágica, né? Exato. Muito bom. Doutora, eu fiz aqui como eu faço nos outros podcasts, porque eu vou desviando os assuntos, né? Eu falo pouco, então eu anoto os temas principais para que a gente não se perda. A gente abriu lá no Instagram caixinha de perguntas, então muito legal, muita gente mandou conteúdo pra gente, mas não foge das dúvidas corriqueiras, né? As dúvidas dos pacientes e amigos do dia a dia. E aí eu vou começar fazendo logo uma pergunta, assim, que existe de fato uma melhor pasta de dente, um melhor creme dental para as crianças? Bom, o ponto principal que a gente fala muito sobre é o flúor, né? A pasta sem flúor tem as suas indicações específicas, mas o nosso uso diário precisa ser uma pasta que tenha flúor. Na composição, tem a quantidade ideal de 1.100 ppm de flúor, isso vem escrito nas pastas de dentes, né? E para a gente ter a ação do flúor como a gente espera, precisa ter essa concentração. Pode ser doce, salgada, não importa, mas precisa ter essa composição, né? E aí muitas mães, a próxima pergunta que vem e a sem flúor? Por que ela existe então, né? Eu brinco que nas escolas a gente tem um open bar de pasta de dente, né? Os seus pequenos, a prova disso. E para a gente evitar um pouco esse excesso de flúor que a gente não tem muito controle de quantidade na escola, né? E um quer experimentar a pasta do outro e fica mais aquela brincadeira. Nessa situação, a gente pode mandar pasta sem flúor. Fora isso, sempre que possível, com supervisão, pasta de dente com flúor, não importa qual seja,
desde que tenha flúor. Excelente. Então, assim, ppm é só pra gente traduzir, pra quem não sabe, quer dizer Partes por milhão. Partículas por milhão, que é uma unidade, como se fosse grama, Isso. mililitro. É só para eles quantificarem a quantidade de flúor que Presente tem na naquele creme pasta. dental. Isso. Excelente. Então, o que você quer dizer é que a criança tá ali, começou a nascer o primeiro dentinho, eu vou começar, a partir daquele momento, já utilizar a pasta de dente Com flúor. com flúor, diferente do que a gente tinha há um tempo atrás, que abominava-se ali o uso do Isso. flúor. Muitas mães me perguntam isso, mas o flúor não faz mal? Eu trago um pouco para nossa realidade que a água que a gente bebe, ela tem flúor. Ela é uma água fluoretada exatamente porque a cárie é uma das doenças que mais acomete a população brasileira, né? Então, a nossa Organização Mundial da Saúde recomendou que tenha flúor na nossa água. Isso é importantíssimo, lembrar que nós estamos no Brasil, que o Brasil ainda é um país com infelizmente, grande parte da população que a gente fala não tem saneamento básico sequer. Exato. Então, assim, eu acho que não é o momento de nós discutirmos se o flúor é maléfico ou benéfico. exatamente. Claro que nós respeitamos todas as opiniões, mas o que preconiza-se em termos de ciência, artigo científico para o Brasil é que o creme dental seja fluoretado. Exatamente. Muito bem. E então daí quantidade. Quantidades. Porque a gente tem, às vezes, o comercial ali, né, do creme dental prestando um desserviço. Exato. Aquela colocando a voltinha. voltinha. E não precisa de Não tudo precisa isso. precisa de nem um terço disso, né? A gente tem recomendações muito específicas de 0 a 3 anos, meio grão de arroz cru. É muito pouco, né? Então, ali dos 3 até os 6, 1 grão de arroz cru. A partir dos 6 até adultos, a gente tem o tamanho de 1 grão de ervilha. Não precisa de mais do que isso. Então, adultos que estão assistindo o podcast, para vocês, não precisa fazer a voltinha Não precisa bonita. ser amigo da Colgate. Não, aliás, de nenhuma empresa. Nenhuma. Mas o que você quer dizer é que a quantidade de 1 grãozinho de ervilha para o adulto também é suficiente. Também é suficiente. E quais que são os malefícios, doutora, de colocar tanto creme dental na escova dessa criança? Eu trago bastante nas consultas para as mães que a pasta, ela naturalmente faz muita espuma, né? E as crianças entendem que a boca cheia de espuma é hora de cuspir. Cuspir, acabou a escovação. Não tem mais conversa. Então, a gente pôr muita pasta, a gente vai fazer mais espuma ainda. Fora que quando a gente tem ainda as idades de supervisão, né? A gente vai lá escovando aquele tanto de espuma, a gente nem sabe mais o que tá escovando, o que não escovou. A visão fica super comprometida, né? Então, na quantidade certa, a gente enxerga melhor, escova por mais tempo, não tem malefício nenhum. Então, só coisas boas. Excelente, porque a gente tem que lembrar que ali a gente tem a escova, tem a pasta, a gente tem, idealmente, que a remoção da sujeira com o mecânico da escova e utilizar dos benefícios da pasta de dente. Então, tem um tempo mínimo para isso. Se você coloca muita pasta, a sensação é que tá ardendo, espumando muito, a criança quer tirar logo aquilo da boca. E acabou. E aí, vou falar 2 coisas, né? Como você bem mencionou muito bem, eu tenho exemplos na minha casa, não é mesmo? Eu tinha muito linda a teoria até me tornar mãe de tudo. Amamentação, chupeta, dedo, tudo era muito maravilhoso. Até o momento que Deus me deu o primeiro filho. E aí, assim, o meu mais novo hoje, com 4 anos, ele faz open bar de creme dental. Não é. Atenção, professoras do Vitor que estão nesse podcast. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele gosta. E ele é uma criança com seletividade alimentar e alguns problemas com texturas. Então, ele seleciona muito bem, para enlouquecer a mãe, os cremes dentais que ele quer utilizar. Aí ele prova e fala, gostei. Põe na minha bolsinha. No meu kit de higiene, mamãe. Eu falo, filho, já é o 5º que é o seu kit de higiene. Aí ele analisa, ele fala, então tira 1. Pelo menos ele escolhe. Ele escolhe, tá doutora. Certo. Mas ele faz open bar. E o Arthur, por sua vez, o mais velho, ele de fato não gosta da sensação da espuma na boca dele, de muita espuma. Então, assim, enquanto que o Vitor detesta a Tandy, que é tão comum, o Arthur adora, e aliás, ele só gosta da Tandy.
Só, é a única pasta que ele Que- gosta, é essa. E aí, bem pouquinho. Então, o que nós fazemos? Talvez seja até uma dica para as mães. Eu não sei se você vai me matar por conta disso. Mas, muitas vezes, eu uso o fio dental primeiro, depois eu faço a escovação com a escova sem o creme dental. Porque daí eu sei que eu tô limpando todas as regiões, limpo a língua, ele cospe. Aí, sim, eu enxago a escova, pego um pouquinho da pasta... E aí passo de novo, assim, super rapidinho, porque dá espuma, eu tenho o benefício do flúor, ele bochecha uma vezinha ali e fica tudo certo. Tudo ótimo. Muito bem. Falei de fio dental. Fio dental. E aí? A grande novela de todas as casas e culturalmente do brasileiro, né? A gente não tem essa cultura de usar fio dental desde sempre. Se perguntar para os pais, avós, fio dental é um evento lá, a resposta de sempre, né? Ah, quando tem alguma coisa aqui presa no meu dente, eu uso. E a gente sempre mostra, né, nas consultas que usar do fio dental, aquele fiozão que vai enrolando no dente, para as crianças é muito complicado. Você passar isso nas crianças é mais complicado ainda. Eu brinco que a gente tem 2 mãozonas numa boquinha pequenininha e não cabe. Então, eu gosto muito de indicar aquele fio dental em forquilha, né? Que a gente tem a hastezinha. As crianças amam, eles têm uns gostinhos diferentes, então não é ardido, como os fio dentais normalmente são, né? Então, tem gostinho de uva, é colorido, é da Patrulha Canina, é do Trolls, colorido de diversas cores, então eles tendem a gostar bastante. Eu venho tendo uma aceitação muito grande nos consultórios com isso. E a facilidade, né? A gente vai só passando ali no meio do dente, pronto, tá resolvido. Então, vem funcionando bem. Mas é importante ressaltar que a gente precisa usar o fio dental pelo menos uma vez no dia, antes de escovar o dente, pra gente tirar todo o acúmulo de placa ali embaixo, né, que fica na gengiva. Senão, a gente tem as grandes cáries interproximais, que são o mal da odontopediatria ali. Até de adultos, né? E que são cáries chatas da gente tratar, a evolução rápida, muitas vezes a gente nem consegue fazer muita coisa ali no dentinho de leite ainda, que a evolução acontece mais rápido, nas camadas mais fininhas ali de esmalte, dentina. Então, a hora que a gente vê um buraquinho, já virou um buracão, já tá na raiz, aí já tem uma infecção. Então, Já tem que fazer tratamento de canal. já precisa fazer o canal, e aí é uma cárie bem chatinha, assim, da gente tratar. Muito bom. Doutora, funciona muito bem lá em casa também, esse fio dental de forquilha. E eu tenho ali... Você é nosso odontopediatra, mas eventualmente aparecem algumas crianças, filhos de pacientes que já são meus pacientes há muitos anos, filhos de amigos da escola dos meus filhos, amigo do prédio, já tem aquela conexão e acaba passando comigo. Eu, particularmente, eu gosto, mas eu desde que a criança participe. Sim. Porque antes de me tornar... Eu já falei, é uma linha do tempo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de me tornar mãe... Eu colocava a mãe pra fora, aí eu falava pra criança para de chorar, eu não sei o quê. Depois de me tornar mãe, eu choro junto com a mãe, com a Exato. criança, eu não consigo fazer nada. Então, o que acaba acontecendo? Eu indico também para essas crianças e eu utilizo com os meus filhos o de forquilha já montadinho, porque vem ali bonitinho para uma escovação e depois é importante falar que a gente joga fora, né? Joga fora, é descartável. Ele é descartável. E vem um pacote com um monte, né? Vem uns 40, assim, no pacote. Dura... Eu, particularmente, gosto de usar um pra cima, outro pra baixo, que aí não junta tanta sujeira ali, né? Que é um fiozinho pequenininho. Mas é importante que a gente precisa jogar fora. Bom, e aí vai lavando entre um. Passa uma Também, região e enxágua e vai lavando nas outras regiões. E até adultos já me... Porque tem a versão para adulto também. Porque vamos combinar uma coisa? Eu sempre falo a mesma frase. É assim, a população brasileira, ela tem uma certa resistência com o fio dental. Mas quem é que pega essa criança, ou até mesmo nós, profissionais dentistas, quantos fazem o que a gente faz no consultório? Exato. Que é pegar o tamanho certo e primeiro produzir um monte de conteúdo para informar as pessoas, né? Os pacientes, quem quer que nos acompanhe, que nem sempre, não necessariamente são os nossos pacientes. Mas quem que pega o fio gigante e vai mostrando? Porque também não é fácil. Não é. Requer habilidade manual para a Muita. utilização do fio dental. E hoje, eu acho que nós estamos numa fase de pouco que as pessoas... 1 minuto, 2 para escovação, para usar o fio dental, virou uma eternidade. É assim, demora muito, a gente escuta. Eu não uso, demora muito. Não tenho tempo. Não tenho tempo para usar fio dental. Mas a gente está falando de 1 minuto e meio, 2.
Só que você precisa da habilidade manual, você precisa colocar aquilo na sua rotina, porque daí vai mais rápido. Com certeza. Né? E aí, doutora, o fio dental é sempre o quê? Antes ou depois da escovação? Sempre antes, né? A gente pega bastante nesse ponto que a gente traz com o fio a sujeira pra cima, né? Se a gente for levar um pouco assim, no pé da letra, a gente escova primeiro, depois a gente traz a sujeira pra cima, teoricamente a gente precisaria escovar de novo. Exato. Né? Então, para economizar uma escovação, a gente passa o fio antes e depois a gente escova. Perfeito. Né? E aí, falando em escovação, tem uma escova que é melhor, de fato, para as crianças? As indicações para a escova das crianças basicamente seguem as indicações de adulto, né? Então, uma escova pequena, um cabo ergonômico. Eu gosto mais para as crianças dos cabos um pouco mais compridos. Por quê? A gente tem mãozonas grandes. Escovas de criança são muito pequenas. Quem vai fazer a escovação da criança? Ela sozinha ou os pais? Então, como a gente pega aquela escova com um cabo muito pequenininho, pega a mão inteira do pai, o pai quase que não enxerga lá o que tá fazendo. Então, eu gosto dessa com um cabo mais longo para ficar um pouco mais distante da boca da criança e até pela força. Excelente. Os pais não entendem muito que não precisa fazer força, né? E aí eu falo, segura na pontinha do cabo da escova para não fazer essa força excessiva lá na... Porque as crianças vêm assim, não vou deixar minha mãe escovar porque dói. Né? E às vezes pode estar doendo mesmo, tá fazendo muita força e vai incomodar, vai doer. Eu falo, segura na pontinha. Mas se você tem um cabo muito pequenininho, não tem pontinha para escovar, né? Então, a cabeça pequena para conseguir alcançar lá a região posterior do molar, né? Então, principalmente depois que a gente tem o nascimento do primeiro molar, né? Que a gente tem uma abertura de boca limitada, mas um dentão lá no fundo. Para limpar. Cabeça muito bom. pequena. A gente, então, vai, na verdade, para a última já, né? Vamos resgatar, já que você falou no assunto. Eu tenho o de 6, o Arthur de 6 e o Vitor de 4. Eu deixo ali para eles terem a habilidade manual de fazerem sozinhos, desde sempre. Mas eu escovo, né? Então, eu me posiciono atrás deles para eu imaginar que a boquinha deles aqui à frente é a minha boca. E eu faço os movimentos na boca deles muito próximo do que eu faço na minha. Agora, assim, a mãe que simplesmente deixa a criança escovar... tem uma idade, doutora, que tem a ver com a habilidade manual? Como é que funciona isso? Pelo menos entre os 9 a 11 anos é recomendado que a gente faça a escovação com a supervisão, né? Até essa idade, eles não têm habilidade manual 100% refinada para a escovação. Então, é uma idade que eles já falam assim... Eu não vou deixar minha mãe escovar meu dente, né? Tá. Por isso, a gente fala que, assim... Um processo, eles normalmente aceitam até ali os 7, 8 anos, é o que eles aceitam, né? Mas é importante a gente ficar de olho. E essa técnica que você falou é a melhor. A gente por trás deles, né? Tanto Boa. Eles de frente pro espelho, eles sentem um pouco mais de autonomia, né? Eles estão se vendo ali. E eu brinco no consultório que a gente de frente, né? Eu acho muito... Você tá impondo algo e eles tendem a aceitar menos. Não, e pior é quando a gente tá de frente e em cima, Exato. né? Mais alto. Então, o ideal é abaixem-se. Eu não sei, eu sou adepta da criação neurocompatível. Julguem-me, né? Enfim. Mas eu me abaixo mesmo. Perfeito. E aí, eu converso ali. Mas qual que é a impressão que eu tenho? Que se eu faço também de frente, eles ficam assim, com a cabeça. E eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. É pior, Não né? é? Eu concordo 100%. Lá por trás, a gente tem essa sensação de estarmos escovando as nossas bocas, né? Então, fica mais fácil Exato. a habilidade do que assim, de frente, Exato. né? E assim, doutora, olha, de novo, eu não julgo. Eu tô numa idade já que não faço mais julgamento, né? Mas assim, mães, desculpem. Falar que o seu filho tem cárie porque você não tem um controle sobre o seu filho e que você não consegue escovar porque ele não deixa. Se a gente tá falando de uma criança atípica, a gente até compreende. E aí a gente tem maneiras de chegar até um ponto que essa criança tem uma confiança com algum membro da família para fazer essa higiene da melhor maneira possível. Agora, saber conscientemente que o seu filho está correndo o risco de ter cárie, porque você, tendo a informação de que até 8, 9 anos de idade a criança não tem habilidade motora para fazer sozinha, escovar, nem imaginar, usar fio dental, então é muito mais difícil.
isso é função dos pais e não da criança. A gente vê bastante lá dentro da sala, né? Ele não gosta de escovar o dente. Eu falei, gente, eu também não gosto. Nem tudo a gente vai fazer o que a gente gosta, né? Eu brinco que é muito pior a gente precisar fazer um canal, uma extração, algo mais invasivo. Ou a criança não gosta de ir no dentista e só de ter que ir ao dentista já é chato, né? Então, se a gente puder evitar os tratamentos, e como a gente vai evitar? Escovando o dente. Exato. E aí você falou uma coisa muito interessante, doutor, que assim, a criança não gosta de ir ao dentista, mas o que a gente faz no consultório é justamente, bom, levantamos a bandeira do tratamento humanizado, a gente faz isso com adultos. Quantas e quantas vezes a gente recebe adulto no consultório para não fazer procedimento nenhum? Simplesmente porque a gente não trata uma boca, e a gente não tem no sistema, você, Letícia Cardoso, não é para mim no meu sistema um número. Você é um ser humano com todas as suas particularidades e problemas, ou até mesmo novidades legais para contar. Que isso faz parte. A gente trata um ser como um todo. Então, a gente gosta que, quando a gente tem os pacientes com as crianças, que os pacientes tragam as suas crianças. Exato. Quantas e quantas vezes eu não atendo o paciente com a criança solta na sala aqui atrás, me ajudando. Para quê? Porque eu quero que essa criança se acostume com o ambiente consultório odontológico. Você capricha nos jalecos. Sempre lúdico, colorido, o seu tom de voz, os seus truques, que eu sou super sua fã. Desde sempre eu devo o aquário lá no saquinho de Dente peixe. Dente peixe. Então, assim, não dá. Eu acho que, assim, essa coisa de que se você não fizer, eu vou te levar no dentista, hein? Não dá. Acabou. Isso ficou lá atrás, na época que nós tínhamos dentistas na escola e que era traumático. Exato. Hoje não tem que ser traumático. O dentista não tem que ser o vilão da história. Assim como muitos na sociedade, o policial, não sei o quê. Não, tem que... essas pessoas, nós estamos para ajudar. Exato. E não o contrário. Eu falo bastante até sobre essa questão de ver os nossos tratamentos como se fosse um problema, né? E, na verdade, é a solução. O meu filho tá com cárie, tudo bem, a gente precisa fazer o canal. Meu Deus, um canal. Calma. Essa é a solução do problema. O problema é a cárie. Exato. E o que a gente está dizendo, o que a gente faz sempre no nosso dia a dia, doutor, o que nós estamos fazendo aqui é falando de prevenção. Nós estamos dizendo assim, mãe, se você escovar, se você usar o fio dental, nós já temos aí a geração de 20, 30 anos, que já é uma geração que é livre de cárie. Os nossos filhos, possivelmente, não terão cárie. Então, a gente está falando de prevenção, de fato. Exato. Né? Eu brinco que eu gosto que os pacientes vão lá pra gente só dar risada, brincar de massinha, assistir o vídeo na TV e tá tudo bem, né? É isso mesmo. É isso que eu gosto, é isso que eu quero, que eu não quero precisar fazer canal, precisar fazer extração e tudo bem, acontece. Eu falo para as mães que a gente precisa focar no futuro e não no que já aconteceu. Exato, né? exato. Teve a cárie, tudo bem, já foi. A partir de agora, a gente está aqui juntos, a gente vai ter acesso à informação, prevenção e não vai acontecer mais. Então, a próxima vez que você voltar, eu quero que você volte pra gente brincar de massinha e não para arrancar o dente. Isso mesmo. Né? Doutora, você falou de tratamento de canal, né? Então, assim, se eu tiver o formato do dente de leite é diferente de um formato de um dente permanente. Ele é como se fosse mais indefeso em relação aos bichos ali que causam cárie, né? Sim. Ele pode ter cárie mais fácil. Isso. E se eu tiver uma criança que vai demorar um tempo ali ainda para perder esse dente de leite, e esse dente tem uma cárie profunda lá na polpa do dente, porque esse dente também tem polpa, tem nervo, etc. Eu posso fazer um tratamento de canal? Pode e deve. Né? Ainda mais os molarzinhos, ou até mesmo os centrais, dependendo da idade, né, das crianças, eles têm um certo tempo que eles vão ficar lá na boca. Dente de leite tem raiz, é importante a gente falar sobre isso, né? Por uma questão fisiológica, essa raiz é reabsorvida, por isso que o dente fica molinho e cai, mas até isso acontecer, né, o dente tem lá a raiz e a gente precisa tratar esse canal mais do que só tirar o dente, né? O dente tá lá, ele tem uma função mastigatória, uma função até... Ele serve como um guia, né, pro dente permanente. Então, se a gente tira esse guia, eu brinco que é o Waze do dente, né? Como que você vai para um lugar que você não sabe onde que é? Então, a gente precisa desse guia lá, e por isso que é tão importante a gente tratar o canal do dente de leite, que tem as indicações, né? E não tirar. E não tirar. Não é um tratamento de canal igual o de adulto, né? As medicações são diferentes, o processo do tratamento é diferente. Não é tão... Quando falam, ai, meu Deus, dente de canal, meu... Nem posso falar nada, né? Que eu sou endodontista, então... Não é tão, assim,
assustador. Claro, tem a parte chata da anestesia, tem toda a questão do manejo, mas é muito importante a gente tratar o canal quando a gente tem as indicações, ao invés de simplesmente tirar o dente, né? Aquele dente está ali, ele é importante ficar ali até o tempo fisiológico dele que ele precisa ficar. O molar, por exemplo, alguns pacientes que precisam tratar canal com 4 anos, é um dente que vai cair com 9, 10, 11 anos. Então, não é interessante a gente tirar esse dente com tanto tempo ainda que ele deveria estar lá, né? Então, assim, só falamos um pouquinho na parte técnica. A criança tem 20 dentinhos. 20 dentes. No fundo, os dentes grandões, os maiores, a gente chama... Como é que são os nomes? De leite ainda, né? Isso. A nomenclatura é bem parecida, né? São os centrais, laterais... Então, aqui os incisivos centrais... laterais, canino e os molares. Como, diferente do adulto, né? A gente não tem os pré-molares, né? Os molares são os que vão cair para os pré-molares virem no lugar. E os molares permanentes nascem sem que nenhum outro dente precise cair. Nossa, isso é muito legal. Então, vamos lá. Então, essa criança... Vamos falar de ordem de erupção. Então, molares são os grandões, aí a gente tem a presa, que são os caninos, e os dentinhos aqui da frente, que são os primeiros que a gente fica feliz, super feliz quando começa a aparecer. Tá. Então, daí, qual que é a ordem de nascimento primeiro desses dentinhos de leite? Naturalmente, caem os centraizinhos aqui embaixo, né? Eu brinco que é a porta de entrada. Começa onde eles ficam jogando água para fora da boca, né? Então, começa por esses de baixo, os de cima. Importante falar que é uma ordem padrão, mas não necessariamente todo mundo vai seguir esse padrão, né? O do meu filho nasceu canino primeiro. A gente vai avaliar, às vezes tem um dente faltando, alguma coisa acontecendo, mas não tem problema alterar a ordem. Primeiro foi o de baixo, depois o de cima, ou vice-versa. Isso é um padrão, mas nem todo mundo vai acontecer assim, né? Mas a tendência é que a gente troque primeiro os centrais, aí a gente vai pro canino, que vai cair, mas ele vai demorar um tempo para aparecer ainda, né? O canino vai cair ali por volta dos 9, mas ele aparece por volta dos 12, então fica uma janelona ali. Aí a gente vai para os molares. Antes disso, o molar permanente aparece na boca, né? Antes da gente trocar alguns dentes de leite, o canino e os molares, ele já vai erupcionar, já vai aparecer lá no fundão. A gente vai ter trocado só os centrais. E as trocas vão acontecendo. Caninos, molares, os dentões do fundo também vão cair, né? E aí depois, lá atrás, a gente vai nascendo. Vai ficar uma janelona grande, fica mesmo, normal. Depois vai aparecer, mas o canino demora mesmo. Muito bom. Normal. Muito bom. Então, você falou dos primeiros molares. Isso é para troca de dente de leite para dente permanente. E ali, quem tá em casa, quem tá vendo agora, que tem um bebezinho ali, que tá chorando, que tá com aquela coisa roxinha lá, que fica desesperado. Meu Deus, o filho caiu, eu não vi, já fica culpada, o que eu faço agora? O que pode ser? Qual que é a ordem do aparecimento desse primeiro dentinho, ou os primeiros dentinhos, porque às vezes ele vem acompanhado, né? Até o dentinho de molar lá atrás, de leite. Nos bebezinhos, a gente segue algo bem parecido, né? Vão aparecer aqueles 2 pontinhos que todo mundo acha a coisa mais fofa do mundo. Vão aparecer aparecem os superiores, laterais, embaixo. Aí a gente vai para os molares antes dos caninos, né? E é onde a gente tem normalmente os cistos de erupção. Cistos de erupção, as mães ficam molares e os incisivos superiores, os 2 aqui da frente, do dentinho, que da Mônica tem os maiores, para as pessoas saberem quais que são. Fica em alguns... Roxo, faz uma bolha... E a criança pode ter até febre, talvez um pouco. É controverso se está associada ao dente ou não, mas a criança fica assim em estado de prostrada. E aí a mãe sempre liga desesperada para pro pediatra falando, caiu, bateu a boca. E é dente, é isso? É dente. A gente fala bastante sobre estado febril, né? E não febre definitivamente, mas cisto de erupção normal, acontece, não precisa normalmente de nenhuma intervenção. O laser agora tá aí para ajudar muita gente nisso, né? Então, aliviar a questão da dor, o incômodo que vem. A gente pode fazer uma intervenção cirúrgica se for preciso. Não tá conseguindo comer, tá mordendo em cima. Mas são raros os casos, eu nunca precisei fazer nenhuma até hoje. Se cura sozinho, deixa o dente nascer. O laser ajuda na questão de sintomatologia, até cicatrização, né? Então, o fato um cisto de erupção é um dente que tá querendo sair e que tem uma gengivinha mais teimosa ali cobrindo ele. Pra romper,
em algum momento ele vai acontecer. sair. A criança pode ficar mais chorosa, ter um Pode. pouquinho de dor, se incomodar, mas não há nada que inicialmente a gente deva fazer em termos de tratamento. Isso, é importante que leve o odontopediatra pra gente ter certeza que é um cisto de erupção, né? Se precisar aplicar alguma medicação ou até mesmo laser, mas é importante que leve pra gente ter algumas outras alterações que não são cisto de erupção, mas tendo certeza, tá tudo certo. É importante a gente falar sobre alguns sintomas, né? Babar, muito comum, dificuldade de comer. Ai, meu filho não quer comer. Provavelmente o dente tá nascendo ali, tá incomodando, é uma dor chata. Eu brinco que todo mundo já teve pelo menos a dor do dente do siso ali, é uma dor insuportável. É. Então, é uma dor parecida para eles que ainda não sabem lidar com a dor também. Incomoda, vai chorar, vai ficar irritado. Isso tá dentro do esperado, né? Agora, a febre e a diarreia, a gente tem algumas controvérsias, né? O que a gente vê nos artigos, que na verdade o que é comum? Um estado febril porque tem alguma alteração ali acontecendo, mas febre alta e diarreia não está relacionado a dente. O que pode acontecer? Criança, pega as coisas do chão, leva na boca, o dente está coçando, vai coçar ali com a mão suja, pegou em alguma coisa. Esses vírus e bactérias que estão ali no chão, nas coisas que ele levou à boca, pode trazer alguma alteração que vai causar a febre e a diarreia, mas não necessariamente o dente. Como uma né? virose. Então, a gente pode ter um Exato. quadro associado, porque a criança tá com um incômodo na boca, ela leva tudo que vê na boca, se tá numa escolinha, é a festa dos brinquedos Exato. e nem culpa a escolinha, porque em Não, casa a é. gente também não consegue esterilizar todos os Não itens. tem como. Né? Outra ideia, utopia que tinha-se, que eu tinha antes do primeiro filho, e hoje o terceiro então, Deixa não aí. voltei, mas o terceiro se cria, né? Mas isso é muito interessante, né, doutora? Porque quando a gente tem um dente nascendo, a gente tem ainda que localizado uma inflamação. Então, a gente tem vermelho, a gente tem dor, a gente tem alteração Sim. da temperatura dessa criança e tentando entender ali o que está acontecendo. Sim. Excelente. Então, por volta de 5 anos e meio, 6 anos e pouquinho, a gente tem os primeiros molares nascendo, é isso? É, mais ou menos entre os 7, um pouquinho. Agora as crianças estão bem antecipadas, né? Pois é. Eles estão vindo um pouquinho mais cedo, mas nessa faixa, assim, eu brinco que a hora que começa a abrir a janelinha, vai fechando lá no fundo, né? Começou a cair o central, normalmente o molarzinho já tá ali dando um oi, já tá querendo aparecer. Então, por volta dos 6, 7, E ele nasce atrás dos 20 dentinhos de leite. Isso é importantíssimo, porque é um dente que é comum de ter cárie, porque a mãe não sabe. A mãe está esperando que caia algum dente para que Pra aparecer outro. O dente permanente. Não caiu ninguém e tá nascendo um dente novo lá atrás. Exato. Será que é um outro dente de leite aos 6, 7 anos? Não é, né? Não, como já me perguntaram também, já é o dente do siso? Eu falei, não, calma. Ainda não. Mas esse dente é um dente, assim, extremamente importante. Ele é um dente cheio de fóssulas, né? A gente vê que ele tem vários buraquinhos, então ele é um dente que retém muito alimento. Às vezes a gente não vê, ou quando vê, acha que é um dente de leite, né? Fala, deixa aí, vai cair. E na verdade não, ele não vai cair. Então a gente precisa, assim, cuidados triplicados com ele, muita escovação, ele vai reter muito alimento e é um dente muito importante, né? A gente chama ele até de chave de oclusão. Você da prótese pode dizer melhor do que eu, que ele é um dente de, assim, extrema importância. A gente perder esse dente vai trazer mais malefícios do que qualquer outra coisa. É um dente importantíssimo. A gente fala mesmo, né? Eu sou da prótese com pé na ortodontia, agora tá todo mundo achando que eu só falo de alinhador Invisalign, todo mundo achando que eu sou ortodontista. O que acaba acontecendo é exatamente isso, né? Não culpa os pais. De novo, é falta de informação. E isso acomete todas as classes sociais, não só os mais carentes. Sim. Mas ele nasce, a criança se incomoda, às vezes a mãe não consegue olhar lá dentro da boca da criança para entender o que tá acontecendo. Às vezes acha que é garganta e é o dente nascendo. E fica uma super gengiva em cima daquele dentão que ele é diferente do dente de leite. E ali fica, e demora até, o do meu filho já tem 1 ano que tá para erupcionar e não vem. Naquele meio termo ali, né? Isso é terrível, porque fica ali, lembra da história do siso mesmo. Isso me faz lembrar do siso, porque fica aquela pele em cima, nem sai logo o dente, não sai a pele e fica o alimento ali dentro guardadinho.
salgadinho e pode dar mau hálito e dificultar até que a criança, imagina, não vai conseguir escovar. Não, nem... A gente tem a limitação de abertura de boca também, né? Que aí nem chega lá a escova. Exato. Mas é isso, né? Eles são os primeiros dentes, os 4 molares. São 4. 2 em cima, 2 embaixo. E eles nascem ali por volta de 6, 7 anos. E a hora que a natureza é perfeita, né? Eles nascem junto com os incisivos aqui da frente permanentes. E aí, a hora que eles encostam, ali vai determinar a altura que esse indivíduo vai ter de mordida para a vida toda. O resto da vida, exatamente. Olha como é perfeito. Então, assim, se você tira um dentinho, às vezes a mãe fala, hoje eu escuto menos isso, mas no passado ouvia-se mais, doutora, tira. É dente de leite, vai cair mesmo. Só que aí o que você falou de uma maneira muito lúdica é o Waze da odontologia, da odontopediatria. Se um dente de leite, ele sai precocemente, o permanente que está ali de baixo... Fica perdido. Como é que ele vai saber para onde ele vai depois para nascer? E aí o molar que está nascendo ali atrás, como é que ele vai saber para onde ele tem que ir? E ali eu posso ter origem... Pode começar o problema de mordida. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Ele é o dente que vai ali determinar a altura. Às vezes a gente perde um molar antes, né? Um molar descido antes do esperado. Esse molar vai migrar para frente. Aí é mais difícil ainda. Ortodontista, a gente sofre para levar esse dente para o lugar depois. Então, ele é um dente, assim, extremamente importante ele ficar no lugar dele. A gente evitar, de qualquer forma, ter cárie. Ou se tiver, não tirar ele. A gente brinca... que é o molar dos 100 anos, né? Que a gente quer que ele fique lá até o resto da vida. Exato. O doutor, você comentou sobre as cáries interproximais. Vou de novo dar uma de Cíntia Chagas, agora em todo podcast eu lembro da Gerardo. Mas esse interproximal, o inter é justamente no espaço entre os dentes. No ponto de contato entre os dentes, aonde a gente deve usar fio dental. Isso. O parâmetro que eu uso em casa para saber se eu estou usando fio dental no lugar certo nos meninos, primeiro se eles não gritam de dor, se eu tô usando certo, e depois se eu entro com o fio, ainda que seja de forquilha, e a hora que eu vou sair, ele tem uma certa resistência. Significa que eu fui lá dentro, passei pelo ponto de contato desse espaço, fui ali dentro e trouxe a sujeira para fora. Isso. Independente de se essa criança é vegetariana ou não, se ela comeu carne ou não. Tem sujeira ali. Ainda que a gente não veja, ainda que seja uma sujeira microscópica, tem que entrar e limpar. Muito bom. Os primeiros molares que você comentou, antigamente a gente ouvia falar muito em selante, que é uma pequena restauração, uma obturação, é claro que é muito mais simples, que a gente faz na superfície desse dente com um formato tão complexo que você falou que é tão complicado de escovar. E hoje em dia, eu preciso fazer selante em todo mundo? Hoje em dia, a gente tem indicações, a gente falando sobre mínima intervenção, né? Que é o que eu preconizo nos meus atendimentos. Então, mínima intervenção nada mais é do que a gente fazer o mínimo possível, né? Então, o menos invasivo possível. Então, a gente tem indicações específicas para fazer selante. É uma criança que tem dificuldade de escovar esse dente, já tem um alto risco de cárie, né? A gente tem as categorias sobre do ICDAS, por exemplo. Então, a gente tem um baixo risco de cárie, médio risco de cárie, alto risco de cárie. Se é uma criança que já tem um risco de cárie considerado, a gente já tem outras lesões, outras restaurações, ainda tem muita cárie ativa, a gente pode pensar no selante, mas... não são todos os pacientes como a gente tinha antigamente, né? Apareceu o primeiro molar permanente, selante em todo mundo, né? Hoje não é mais assim, a gente pode tomar mais cuidado com esse tipo de tratamento, né? A gente já evoluiu também, porque antigamente a gente desgastava o dente para fazer o selante, né? Hoje a gente não precisa mais desgastar, mas quanto menos a gente fazer, melhor. O que mudou para essas nossas gerações aí que a gente está observando, está tendo menos cárie, você acha, doutora? Eu acho que a informação está um pouco mais acessível, né? Antigamente, dentista era algo muito inacessível também, né? Eu vou no dentista só se eu tiver com muita dor e olhe lá se não arrancar o dente em casa, né? Então, hoje a gente tem um pouco mais acesso à informação, até as redes sociais, a gente consegue passar para os nossos pacientes mais fácil as informações também, né? A mãe tem um pouco mais de atenção também com os dentes de leite, a gente não tem mais aquela cultura. Ainda tem um pouco, mas menos, né? Dente de leite já tira logo. Então, a gente consegue passar mais essa importância do dente de leite estar ali na boca, ele precisa permanecer ali por um certo tempo. Então, acho que
os pais entendendo melhor isso, a gente está conseguindo diminuir os riscos. Acho que até a alimentação, por mais que seja... Hoje em dia a gente tenha uma questão de mais industrializados do que a alimentação que a gente tinha antigamente, né? Mas acho que os pais tomam um pouco mais de cuidado com o acesso aos doces, né? Até a gente fala sobre aquela restrição até os 2 anos de idade, muita gente consegue manter. Então, essas informações ajudam muito a gente a ter e diminuindo esses riscos, por mais que a Karen ainda exista bastante, né, no consultório, já vem diminuindo bem. Eu acho que a palavra-chave é informação. E educação, e no bom sentido, né? Porque muitas vezes a gente peca por ignorância, não no sentido, mas no sentido de falta de informação, de desinformação. E aí eu acho que, de fato, as redes sociais, a tecnologia ajuda muito. E isso, por isso que nós estamos aí diariamente, Instagram, YouTube, falando sobre conteúdos, porque nosso objetivo é, de fato, nosso objetivo principal é, de fato, levar informação para quem quiser assistir e aprender. Eu falo com as mães até no consultório, eu falei, a gente não é obrigada a saber tudo sobre tudo, né? Eu não sei sobre a engenharia, eu não sei sobre outras questões, outras áreas, e tá tudo bem a gente não saber, mas acho que o mais importante é quando a gente busca, né, um profissional, é a gente estar aberto a entender também, né? A gente buscar as informações e a gente recebê-las. Quando eu vou no médico, eu não sei tudo sobre o que o médico tem para me falar, quando a gente vai no fisioterapeuta, mas é importante que a gente faça uso das informações que a gente recebe, né? Então, a gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa guardar o pouquinho que a gente acaba recebendo, Ser um pouquinho curioso para desenvolvimento pessoal. Doutora Joyce, exemplo de curiosidade. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo, eu sou curiosa, isso é verdade. De todas as áreas, assim. Eu sempre acho que tem uma pergunta ali que eu falo para as meninas. A doutora Joyce sempre me faz pensar um pouquinho. É mesmo? Eu não sabia disso. Mas é porque a gente... Olha, é como no consultório. Eu acho que é por isso que as minhas consultas duram tanto tempo, sabia? Com todo mundo. Porque, assim, cada ser humano que vem... eu tenho uns minutos iniciais de bate-papo. Porque, assim, eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero entender qual que é a história que aquela pessoa teve com odontologia até o momento. Como é que eu posso mudar a vida daquela pessoa positivamente? Como é que eu posso agregar? Porque se for para atrapalhar, eu também não vou intervir. Exato. E aquela profissão, o que aquele ser humano tem para me ensinar? 100%. Né? Tem perfis que são mais introvertidos, que não são de tanto relacionamento, e a gente, como eu falei, a gente preza pelo tratamento humanizado, a gente entende esse perfil desde as primeiras contatos lá no agendamento, a gente já sabe que é esse perfil, e a gente não vai ser invasivo de perguntar nada da vida pessoal. Mas quando é um paciente que gosta da troca também, aí a minha consulta dura 50 minutos de bate-papo. Para mim é a melhor parte. Então, para mim também. Doutora, essa criança, você falou do alimento mais industrializado, né? Viva o iFood, salva mesmo, mas... Né? Não vamos nem falar de obesidade, de nada disso. Mas, assim, em termos de... Eu sei uma verdade, que é uma geração que está vindo... Que assim, as próximas gerações, possivelmente, a gente não vai ter, em algum momento mais, os terceiros molares. Isso é positivo, porque o terceiro molar hoje está no meio termo, né? Ele mais atrapalha do que ajuda. No passado, a gente teve até o 4º molar, porque o homem ia caçar e não cozinhava e etc, etc. Mas hoje a gente tá vendo ali quase que a extinção, a fisiologia e a evolução tirando o terceiro molar. E a gente também está vendo muito probleminha de mordida já nas crianças, né? Por falta de espaço, porque não estimula por conta do tipo de alimento. Exato. É isso? A gente é muito mais fácil a gente mastigar coisas molinhas que dão menos trabalho, a gente faz menos exercício, né? Então, normalmente são os alimentos que eles preferem, mas é muito importante a gente comer alimentos fibrosos, que exijam da mastigação mesmo, como se fosse a academia da boca, né? A gente tem diversos músculos aqui que precisam ser estimulados para que essa criança cresça de osso, cresça a parte que vai caber os dentinhos, né? Os músculos, a gente precisa que eles desenvolvam. Quando a gente tem preferência para uma mamadeira ali com leitinho, a gente vai ter outros músculos estimulados que não são interessantes pra gente, né? A gente não vai desenvolver o que a gente quer que desenvolva. Então, a gente comer alimentos mais fibrosos, mais durinhos, que vão estimular. Tanto para os dentes, né? Os dentes precisam dessa carga também, principalmente nos de leite, que é essa carga que vai ajudar
na reabsorção, para o dente permanente vir também. Esse processo é lindíssimo, né, doutora? Porque Maravilhoso. quando cai, a mãe não vê a raiz, né? E Não. aí ela... Por isso que pensa-se que o Nem dente de tem. leite não tem raiz, Exato. mas tem, né? Tem. Como é que é isso? É todo um processo que vai acontecendo lá dentro, né? Conforme o permanente vai se formando lá dentro, ele vai indo na direção do de leite, né? Junto com a carga mastigatória, eles vão reabsorvendo essa raiz, vai sumindo. Por isso que o dente fica molinho e cai, né? A raiz é o que faz ele ficar preso no osso. E conforme ela vai desaparecendo, ele fica preso ali na gengiva, fica molinho e cai. Aí cai. Olha só que lindo isso. Olha, doutora, a gente, como mãe, vou responder agora como mãe, tá? Não como doutora Joyce, dentista. A gente precisa que o filho coma. O que né? vier. Então, assim, eu super entendo. E a gente tem hoje em dia as mulheres trabalham fora muito mais do que na época das nossas mães. Sim. E os filhos ficam na escola grande parte do tempo, ou com babá, ou com alguma pessoa da família, uma rede de apoio que se dispõe a cuidar dessa criança. E, de fato, se essa pessoa cuidadora, ela é mais velha, ela quer alimentar, ela quer ver essa criança formando, desenvolvendo, crescendo, engordando e feliz, etc. Então, assim, às vezes a mãe também não se sinta culpada porque não oferece ali o prato dos sonhos com os vegetais, porque o que a gente quer é que a criança coma. Mas dentro da possibilidade de pensar num sistema de nutrição e de desenvolvimento da parte óssea melhor, é importante ter a informação que os alimentos mais duros, um milho cozido, Sim, uma cenourinha que não está cenourinha. 100% cozida, é importante, não só a bisnaguinha. Eu brinco que a gente não precisa falar sobre o julgamento. Não é, ai, meu Deus, o meu filho não come. Não é sobre isso. Na verdade, é importante você saber que talvez ele não desenvolveu por conta disso. A gente tem consequências, né? Não vai ser a partir de hoje que seu filho vai comer uma cenoura, porque eu falei que precisa. Eu entendo também. Eu tenho meus 4 sobrinhos em casa que são caóticos para comer também. Eu prefiro jantar pipoca do que comida. É assim, né? é assim. E tá tudo bem dentro das limitações das possibilidades. A gente falou sobre algo muito importante que é a jornada da mulher em casa, né? Que não é sempre que a gente vai estar disposta a fazer lá todo um arroz, feijão, uma carne e os legumes e aquele prato lindo com um sorrisinho no arroz para a criança comer. E talvez seja só mais fácil dar qualquer coisa ali que naquele momento a gente também precisa, né? Mas é importante a questão da informação, né? A gente precisa saber que isso vai gerar alguma consequência. Isso deve ser pontual, mas no dia a dia, se você tiver possibilidade de montar uma alimentação melhor, nesse sentido, é bacana. Vamos falar de mãe se sentindo a pior mãe do mundo. Quando tá lá, bebezinho, quantas e quantas colegas dentistas minha que choram literalmente, porque nasceu o bebê e você quer o ideal. E o ideal é não dar nem a mamadeira e nem dar a chupeta. Isso. E aí você tá correndo o risco da criança pegar o dedo. Sim. Então, assim, o que é o melhor, dedo ou chupeta? Tá, existe a gente brinca que nenhum dos dois, né? O ideal é que não tenha. Mas, o que a gente fala? Na criança ainda lá na barriga, ela tem um hábito natural de sucção. Eles desenvolvem isso. Então, é por isso que a gente vê tanta ultrassom com a criança chupando o dedo, né? Então, eles têm essa fase. Se a criança já vem com o hábito do dedo, é melhor que deixe o dedo, porque isso tende a ser uma fase e isso vai passar. Tá? Quando a gente for lá, ofertou a chupeta tá lá na boca. Agora eu quero que ele pare de chupar a chupeta, então ele vai chupar o dedo. Péssima ideia. Tá. Por quê? O que acontece? A chupeta, ela é mais uma questão social. Então, ela é mais uma questão de afago, ela precisa do afeto. A hora que a gente trocar a chupeta pelo dedo, o dedo não vai sair dali nunca mais. Então, entre a chupeta e o dedo, preferível a chupeta. Manter a chupeta. Tá. Agora, se a gente já tiver o dedo, preferível que a gente não enfie a chupeta. O Tá dedo bom. vai passar, vai melhorar. E a chupeta, quanto antes a gente tirar, melhor, mas não troca pelo dedo. E chupeta tem, assim, é controverso, né? Infinidades de chupetas. Mas aquela que é típica, que vem de o pack lá, com um monte, na Disney, sei lá, nos Estados Unidos, colorida, que tem um bico que é arredondado, que você já vê ali a má oclusão se formando. Aquela é pior do que aquela com o bico mais achatadinho. Até a chupeta ortodôntica, que de ortodôntica não tem nada. Né? Todas são
péssimas, não é legal. É exatamente o que você falou, a gente consegue ver na chupeta o formato que vai ficar a arcada ali, né? Todas vão trazer um malefício, mas essa tende a trazer uma questão ainda pior, né? Principalmente por conta do posicionamento da língua. As crianças não conseguem deixar a língua onde ela precisa ficar. Que é no céu da boca. No céu da boca. A chupeta não deixa essa língua subir. Ela vai prejudicar ali e essa língua vai ficar lá embaixo. Além da questão da fala, né, que é o que a gente mais relaciona quando a gente fala de língua, né? Muita gente não sabe, mas a língua é um dos dispositivos, um músculo que vai fazer com que essa parte aqui de cima do osso cresça. Então, se ela tá lá embaixo, esse aqui não tem estímulo de crescer, vai ficar pequenininho. A gente tem todas as questões de mordida cruzada, a língua baixinha aqui cresce muito mais do que... Aqui tem os apinhamentos, né? Um dente em cima do outro, porque não tem espaço mesmo para nascer, né? Então, a língua afeta muito mais do que só a fala, né? A gente entra com questões respiratórias também e... Indo um pouco mais para frente, até o bruxismo, porque a gente traz a questão respiratória. A gente vai trazer, provavelmente, um bruxismo junto. Então, essa língua baixa. Muito mais fácil a gente respirar pela boca do que pelo nariz. Passa muito mais ar, né? Outra desvantagem, a língua baixa respirou pela boca. Aqui a gente tem filtro. Aqui a gente não tem. Então, essa criança vai ficar mais doente, dor de garganta, inflamações que não passam, sempre com alguma coisinha, algum vírus, alguma bactéria, né? A gente entra no ciclo, né? E esse é um ciclo que serve muito para adulto. Às vezes a gente vê aquele adulto extremamente alérgico. Bom, tá bom. Estamos em São Paulo e aqui todo mundo tem alguma it. Alguma it. Mas assim, é uma criança que respirou muito pela boca, que não deu função pro nariz. O nariz não filtra o ar. E aí, essa criança recebe um ar não filtrado, tem dores de garganta. Tem dor de garganta, prefere respirar pela boca do que... Entra um ciclo. Infinito. Né? Que o nariz nunca tem a função respiratória. Ele sempre... E daí, o que acontece com o tempo? Ele atrofia. Atrofia, essa criança respira pela boca constantemente, não desenvolve o tônus muscular. É uma bola de... Vira uma bola de neve. E a gente nem... pensa, né, em tudo isso, e a gente tem até questões de postura, né? Começa a afetar aqui coluna, aí você vê que a criança aqui anda mais tortinha, cabecinha pra frente, porque precisa abrir aqui a via aérea, né? Então, é uma criança que tem o pezinho mais torto para um lado do que para o outro, o ombro mais tortinho. Tudo isso é porque muitas partes dos músculos daqui vão ligar aqui para trás, a gente tem o ossinho aqui, o ocioide, o ióide vai ligar em outros músculos, e a gente vai desregulando tudo. Olha que sensacional. Então, assim, aí dá as primeiras... Olha a importância de você ir... Olha só, quanta informação perfeita que você está passando. É muito legal isso. Porque é uma cascata de consequências que a gente tem. E isso a gente poderia intervir se você levasse o seu filho logo na primeira infância, 2, 3 aninhos, 4 aninhos, até menor. Para que a gente já vá acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Exato. Olha um tanto de coisa, uma porção de coisas que a gente pode, em alguns momentos que a gente pode agir e minimizar que lá na fase adulta tenha danos muito maiores. Exato. E na fase adulta também bem mais difícil da gente tratar. Né? Bom, de quanto tempo essa mãe deve levar a criança ao dentista, doutora? A gente fala bastante sobre a questão do risco de cárie, né? A gente vai de 3, 4 a 6 meses. 6 meses é o limite de uma criança, é importante falar, que nunca teve cárie na vida. Tá. Né? Então, essa criança nunca teve cárie, ela pode frequentar um dentista a cada 6 meses, a gente já sabendo que provavelmente vai aparecer a cada 7 ou 8 no consultório, né? Ou uma vez por ano. Mas essas crianças que têm um risco maior de cárie, eu gosto de acompanhar bem de pertinho. Então, a cada 3 meses, 4 no máximo, junto com o Nutri, todo mundo. Eu falo que é o paciente que vai ter que me ver sempre mesmo e não tem jeito. E eles gostam de te ver, né? Como é que é a consulta lá no consultório? Gente, eu falo que é uma grande festa. É mesmo. A gente põe desenho na TV e a gente brinca. Eles gostam da mágica da cadeira que funciona apertando o joelho, apertando o nariz. A gente tem o dente peixe quando sai. O motorzinho que é o barulho do carro. Então, eles tendem a aceitar super bem, né? Mas, além de toda essa parte lúdica, eu brinco que a gente tá muito mais na cadeira escritório do que na cadeira
do dentista, né? Então, é muito mais além da boca, porque eu quero passar tudo isso de informação para as mães, né? A gente vai olhar aquela criança, ver o que está acontecendo e vou encher vocês de informação, até falar assim, meu Deus, tô ficando até tonta. Você né? normalmente passa um vídeo, a mãe recebe antes da consulta um vídeo, você está se apresentando, a gente tem esse cuidado para que quando a criança venha, e é nominal, né? Você Exatamente, fala, olha um por lá, um. Vitor, eu sou a doutora Letícia, você vai me conhecer daqui a alguns dias, nós vamos fazer isso, aquilo, te espero lá. E aí, quando chega, muitos já procuram por você, porque já não é um rostinho desconhecido mais. Exatamente, isso é muito importante, ainda mais a gente, quando trata dos pacientes atípicos, né? Essa previsibilidade para eles é muito importante. E até os pacientes que não são atípicos, mas eles falam assim, você, tia Lê, eles já sabem quem é, isso faz tudo ficar mais fácil. Nós, adultos, a gente tem desconforto perto de pessoas que a gente não conhece. Imagina as crianças, né? E criança gosta de previsibilidade, né? Quem é mãe sabe. Eu tenho os meus filhos que têm desenho que eles assistem... Nossa, de assistir 40 vezes. Eles colocam os mesmos porque eles gostam da previsibilidade de saber o que vai acontecer. Assim, olha, mãe, agora é isso que vai... eles gostam Entende? mesmo. É assim, é como funciona a criança. Não, né? não somos nós que vamos... E quando você falar de uma criança atípica, eu vou fazer uma sugestão. Que nós façamos um podcast. Eu sei que a sua agenda em algum momento vai sair. Só sobre isso. Que a gente fale só sobre crianças atípicas. Porque é um tema que, assim, só de citar eu já me emociono, porque é uma parte da população que de fato era até algum tempo tida como a estranha, e agora o acolhimento tem se falado muito mais sobre humanização. Sim. E isso é assim, eu acho que a criança atípica e a família, pai e mãe de uma criança atípica tem que ser abraçado, acolhido Muito. e requer um tratamento diferenciado. A gente ouve muito assim, como se eles fossem, faz qualquer coisa aí. E não, pelo contrário, eles precisam de muito mais atenção, de muito mais cuidado, né? Porque a gente tem tantas questões para tratar ali. É uma mãe que ela vai na fono, ela vai na TO, ela vai na psicóloga, ela vai na psicopedagoga, ela vai na psicomotricidade. É uma mãe guerreira. E ela ouve tanta coisa... Pais, né? E ouve tanta bobagem da sociedade. É tanta coisa de todo mundo que às vezes ela nem precisa nada. Ela precisa de um abraço ali seu e vambora... A gente vai ajudar. Há alguns dias nós tivemos um rapaz, ele já é adulto, ele vem com o pai, assim, só de ver os dois juntos, eu sou besta, eu choro por tudo. Eu sou boba. E isso também veio com a maternidade. O pai traz pacientemente, já o idoso, ao adulto. E teve um dia que ele veio, nós não fizemos nada, Letícia, porque ele não estava num bom dia. E tá tudo bem. Entende? Isso é humanizar. Isso, a gente entende... A gente também tem esse dia de não tá tudo bem, né? Mas a gente tem a capacidade um pouco maior de entender, putz, não tá tudo bem, mas eu preciso sentar aqui e fazer. E as crianças, até as que não são atípicas, mais ainda as que são atípicas, elas não entendem isso, elas não entendem a necessidade de eu precisar ficar 1 hora sentada na cadeira do dentista ouvindo uma doida falar na minha orelha que eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Porque tem essa parte, né? Você faz a consulta e você vai para o computador para poder passar para cada caso específico, você passa para os pais a informação, passando a imagem, passando ali como que uns slides para o pai ficar a família toda informada, né? Exato, e a criança, isso é chato, essa parte é chata. O paciente atípico, principalmente, eles não têm tanta paciência em esperar isso. Então, às vezes, eu opto por mandar para a mãe, depois a gente conversar por videochamada, para reduzir esse tempo de desconforto dele ali, né? E o quanto que é lindo quando eles criam um vínculo com a gente, né? É demais. É um negócio meio divino ali, não é? Eu tenho um pacientinho específico que toda vez que ele passa no consultório, ele pega a minha mão, me beija a minha mão e fala assim, muito obrigada. Ele é a coisa mais linda, assim, e, nossa, a gente pega um... É gratificante, né? Eles demais. são especiais. Bom, vamos lá. Antes de terminarmos, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o laser? Laser é importantíssimo. Nós temos o laser no consultório. O laser vai para a parte da odontopediatria, adultos. O laser é uma luz, só explicando, né, doutora, um pouquinho, é uma luz, assim como a luz do raio-x, a luz, essa luz, aquela
para o pessoal das exatas, né? Até a famosa, aquele espectro Isso, comprimento de onda, né? Em alguma parte daquele espectro do comprimento de onda, a gente tem o laser, que tem a parte do laser cirúrgico, o laser terapêutico, o laser que é associado com corante pode ter uma terapia fotodinâmica, Sim. que a gente chama. Então, ele age matando bichos, matando micro-organismos, mas o laser terapêutico, ele tem uma função muito legal, né, doutora? Muito. Qual que é? Muito bacana. Até uma analogia também é parecida com a luzinha que a gente usa na restauração, né? Mas, enfim, propostas diferentes, né? Então, o laser a gente tem o vermelho, o infravermelho. E na odontopediatria a gente usa bastante essa parte terapêutica para minimizar ali. É uma coisa rápida. Às vezes a gente fala assim, nossa, só isso? É, só isso. E ajuda muito, né? Então, a luz do laser, basicamente, ela fornece energia para as células dali do tecido, né? Para as células ajudarem a se recuperar mais rápido, vai cicatrizar mais rápido, diminuir ali a sintomatologia, né? Aquela dor que está incomodando. A gente tem alguns protocolos específicos para cada tipo, mas a gente pode aplicar em pós-cirúrgico, a gente pode aplicar em sensibilidade, né, dos dentinhos, ainda mais as crianças que têm hipomineralização, que é aquelas manchinhas nos dentes, né, que às vezes dá nos molares também. Então, a gente pode... Erupção dos dentes acontece muito no consultório, a gente pode aplicar também. Então, tudo que a gente acaba tendo processos ali na boca, a gente tem alguma função pro laser e, assim, super rápido, funciona muito. Não né? dói. O Não paciente dói. nem ouve, no máximo, o pipi do barulhinho do equipamento. Exato. E só. E não é um energético para a célula. Se ele faz a célula Basicamente- ficar muito, muito maluca, laser, Feliz. feliz. E ele fala assim, célula se multiplica mais rapidamente. Então, aí a cicatrização, ela Melhora acontece muito. muito mais rápido. O processo de sintomatologia dolorosa reduz bastante. Muito bom. E a última pergunta. E a fada do dente, hein? Ela existe ainda? Fada do dente é minha melhor amiga. Que A gente é- tem a fada do dente ali, a Sabrina colocou pra gente na arte, que ficou super bonita. Ela não se aposentou, ainda Não. vale a história da fada do Opa, dente. ela é minha melhor amiga e dos pais nem tanto, que agora a fada do dente tá ficando cara. Ela tem que trazer iPhone, né? É, iPhone, R$100, eu já ouvi falar. Alguns falando assim, que fada do dente que é? Minha mãe que vai pegar o meu dente, pronto, acabou. Mas É. tem outros que ainda a gente tem o dente peixe, né? Que falou, o dente peixe vale mais. Aí a mãe já me olha assim, tipo, não inventa, não dá ideia. Não, tem criança que é empreendedora desde sempre, né? Ele falou assim, já atendi uma... Acho que foi lá ainda, uma pequenininha. Falou assim, tia, você pode tirar meu dente? Porque assim, ele tá valendo R$20. Eu preciso de R$20 pra comprar no Tira sei o quê. dois, que eu preciso de 40. Eu preciso de mais dentes. Eu falei, gente, essas crianças têm a cabeça, assim... Ela já tá contando com o valor do dente que tá na boca, assim. Mas por isso que eu perguntei, porque lá em casa é assim. O Arthur, quando começou a perder, ele começou a perder Hot Wheels, que são aqueles raros. E os Hot Wheels raros são caríssimos. Aí a gente começou a barganhar. Então, assim, a fada... Depois de 2, 3 dentinhos, a gente vai juntar 3 dentinhos, aí E ela aí vai ver se dá. Se dá pra pagar, É né? isso aí. Eu ainda brinco aqui, os que tem cara já não vale muito. Não, mas então cuida. tem que cuidar pra valer bastante lá pra fada. Mas Perfeito. o banco da fada do dente tá aberto. Que bom, é profissão que não acaba. Não é? Muito bom. Doutora, muitíssimo obrigada. Foi Obrigada um prazer, foi eu. um bate-papo muito legal. Espero que você tenha Maravilhoso. gostado. Amei, prazer estar aqui. Voltaremos em breve. Vamos, aí fica o convite para quem está assistindo. Muito em breve vamos fazer um sobre as crianças atípicas. Vai ser especial demais. Vai. Obrigada, gente.